Bom dia, galerinha! Tudo bem? Espero que sim! Hoje nós vamos dar início, então, à nossa primeira aula da disciplina de ciências. Vamos lá? Para começar a aula, ó, livro em mãos, livro, caderno, estojo, que nós vamos utilizar, ok? Então, rapidinho, quem não pegou, corre lá para pegar, dá um pausa aí no vídeo, né? E pega lá o livro, o caderno e o estojo. Vamos lá! Nossa aula de hoje vai começar com uma revisão de conteúdo, tá? Eu vou relembrar aí o último capítulo que nós estudamos, né, nas nossas últimas aulas aí, tá? Então, assim, eu vou só dar uma introdução, não vou ficar focando, porque é algo que nós já aprendemos em sala de aula, tá? É mais para estar relembrando mesmo, para que a gente entre aí no conteúdo novo, ok? Então, com o livro aberto aí, para a gente fazer a nossa revisão de conteúdo, página 32, capítulo 3, ok? Nós vamos começar por aí, então. Um minutinho. Então, vamos lá. Primeira aula, né, da disciplina de ciências, aula do dia 6. Galerinha, essa aula vai ser igual a aula de matemática, tá? Eu vou estar explicando o conteúdo, vou estar explicando a matéria. Ao final lá tem o período de dúvidas, né? Essas dúvidas vão ser tiradas pelo aplicativo do WhatsApp, tá? E também vou estar explicando no final da aula sobre a atividade que nós vamos fazer. Então, vai anotando aí as dúvidas que surgirem, tá? Anota no cantinho, né? Ou deixa aí na cachola, para não esquecer de perguntar. Ok? Vamos lá, então? Opa! Então, relembrando o nosso conteúdo, né? O último conteúdo que nós tivemos em sala, que foi sobre misturando e separando. Então, nesse capítulo, nós falamos sobre duas misturas. Nós falamos sobre as misturas heterogêneas, né? E sobre as misturas homogêneas. Desculpa. Então, eu vou relembrar um pouquinho aqui essas misturas, ok? Então, nós vamos começar pelas misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que se misturam, mas formam mais de uma fase. Então, elas podem ser bifásica, trifásica, polifásica, né? Ela não vai ter apenas uma fase. Tia, não lembro o que é isso. Então, vamos lá, vou lembrar. Imagina aí que eu tenho um copo de água, né? Olha aqui, ó, um copo de água. E nesse copo eu coloco algumas pedras, né? Então, eu vou ter aqui um recipiente com água e pedra. Essa água vai se misturar ali com a pedra? E aí? Até tem uma mistura, né? Só que essa mistura, ela não fica em apenas uma fase. O que seria uma fase? É eu olhar dentro desse copo e não saber o que é pedra, o que é água. Então, nessa mistura heterogênea, eu consigo visualizar esses elementos e separar eles aí, né? No caso, da água e da pedra. Poderia acontecer com o óleo também. Lembra que nós fizemos uma experiência em sala? Eu levei para vocês lá, né? Um copo, coloquei o óleo, nós chacoalhamos lá e logo em seguida, né? O óleo sobe e a água fica lá embaixo, né? Por quê? É uma mistura heterogênea. Esses elementos, eles estão juntos dentro dentro de apenas um recipiente, mas eles não se interligam, né? Eles não se formam uma única fase, eles se tornam bi, tri, polifásico, da forma que quantos elementos tiver dentro desse copo. Ok, galera? Espero que sim. Vamos lá, então. E dentro dessa mistura heterogênea, nós falamos um pouquinho sobre os processos de separação. Então, dentro desses processos de separação aqui, eu também não vou estar explicando um por um, tá? Lembra que nós já aprendemos isso em sala de aula, então eu estou só relembrando esses pontos, tá? Então, nós falamos sobre a decantação, né? Que é onde o mais denso desce e o menos denso sobe. Nós falamos sobre a filtração. Nós falamos sobre centrifugação, destilação,
peneiração, magnética, dissolução, catação, flotação e entre outras aí, né? Quem não lembra, quem ainda tem dúvida, lá na página 35 e 36 tem esse conteúdo. Pode estar voltando lá para estar relembrando. Lembra que isso foi matéria que foi dada em sala de aula, ok? Essa matéria aí a gente conseguiu finalizar. Então, eu estou só relembrando ela aqui. Então, esse processo de separação ocorre dentro da mistura heterogênea, ok? Vamos lá. Mistura homogênea. O que ela é? Ela é uma mistura que tem uma única fase. Lembra? A heterogênea, ela tem várias fases. A homo só tem uma. Então, imagina que eu pegue um copo de água, olha lá o copo de água aqui, coloque sal. Eu consigo separar esse sal da água se eu olhar aqui nesse copo? Não. Na verdade, né, se não me falasse, eu nem saberia que tem sal, né? Visualizando. Então, eu não consigo, né, diferenciar. Por quê? Porque esses dois elementos se unificam, né, se transformando aí em apenas uma única fase. A mesma coisa aqui, né, ao lado, a água e açúcar dissolvido, eu também não consigo ver o açúcar, né? Isso também acontece quando eu vou fazer um bolo. Eu coloco lá na batedeira a farinha, o ovo, o óleo, né, a margarina, o fermento, né, ó, bati tudo lá. Depois que a massa já tiver ali, né, todos os elementos, depois que eu já bati ali, eu consigo, olhando, saber que ali tinha ovo, que ali tinha óleo, que ali tinha farinha? Não, não consigo mais. Por quê? Porque se unifica e se transforma em uma única coisa, em uma única massa. Então, homogênea, aquilo que tem apenas uma única fase, tá? E heterogêneo, aquilo que tem mais de uma fase. Na verdade, ele tem 2, 3 ou 4 fases, ok? Então, qual é a diferença dessas misturas? A mistura homogênea, né, ó, imagina que esse copo aqui que seja água e sal. Não consigo enxergar o sal aqui, né? Ela se transformou em uma única coisa. Aqui eu coloquei água e óleo. Olha lá, a água aqui e o óleo aqui. Então, aqui eu consigo saber que dentro dessa mistura tem água e tem óleo. Então, uma única fase bifásica, porque tem dois elementos, o qual eu consigo enxergar dentro de um recipiente onde os dois elementos estão juntos. Ok, galera? Então, foi só para relembrar o nosso conteúdo, foi onde nós paramos, né? Nas últimas aulas aí, né? Depois desse conteúdo, eu até dei uma revisão, porque em seguida nós iríamos fazer a prova mensal, né? Que foi naquela semana do dia 16 de março lá. Ok? Então, agora nós vamos para o nosso conteúdo novo. Abre lá na página... Página, só um minutinho. Página 52. Na página 52, nós vamos entrar aí no capítulo 4. Vamos lá? Um mundo de materiais. Quando eu falo um mundo de materiais, esse material que eu estou me referindo aqui é o objeto que ocupa um espaço. Seja o celular, uma caneta, um livro, uma cadeira ou outra coisa. Tudo isso é um material. Está ocupando, né? Uma matéria. Está ocupando aí um espaço. Ok? Então, aqui eu falo, né? Que os materiais se transformam. Quando eu falo que os materiais se transformam, primeiramente eu preciso saber o que significa transformação. Transformação, galera, significa algo que pode sofrer uma modificação, algo que pode ser alterado, algo que pode mudar, algo que pode deixar de ser, né, o original, ou pode mudar e continuar sendo o original. Então, referente a isso, a essas características que eu passei, nós classificamos, né, a transformação em duas partes, né, em dois elementos, física e química.
Será que essa transformação física e química é igual? Será que as características dela são diferentes? Vamos aprender? Então, vamos lá. Transformação física. Transformação física é aquela substância, aquele material que vai sofrer uma alteração, porém ele vai continuar sendo quem ele é. Tia, não entendi. Vamos lá, vou explicar de novo. Imagina aqui, ó, que eu tenho uma folha sulfite, ok? Todo mundo vendo, ó? Uma folha sulfite. E ó, o que eu vou fazer com essa folha sulfite? Eu rasguei essa folha sulfite. Isso aqui deixou de ser folha? Sim ou não? Não, não deixou de ser folha. Mas passou por uma transformação. Aquilo que estava inteiro, eu rasguei e dividi pela metade. Então, isso daqui, ó, continua sendo folha. Então, aqui, nós diríamos que ocorreu uma transformação física. Então, um papel que se rasga, um vidro. Imagina que eu tô com um copo de vidro e esse copo cai no chão e quebra. Vai deixar de ser vidro? Não. Porém, ele vai perder, né, o modelo de copo. Ele vai se transformar em apenas caco de vidro, né? Não vai ter mais o formato de um copo. Mas ainda assim, ele continua sendo vidro. Ok? Um exemplo, então, aqui que eu coloquei, né? Olha lá. Transformação física. O papel, né, não deixa de ser papel porque ele foi rasgado. E aí, eu coloquei um outro exemplo, ó. A água não deixa de ser água por passar por mudanças climáticas. Lá no capítulo 2 do livro, nós estudamos um pouquinho sobre o ciclo da água, né? E nós vimos que se tiver um aumento de temperatura aí, essa água vai ficar no estado gasoso. Se eu abaixar essa temperatura, ela fica sólida, né? Então, nesses três estados, né, físicos que a água se encontra, sólido, líquido e gasoso, ela deixa de ser água em algum momento? Não, né? Ela pode sofrer essa alteração, mas ela ainda assim continua sendo água. Então, essa água ela vai estar passando pelo quê? Por uma transformação física. Então, vamos voltar um pouquinho. Transformação física é o elemento que pode sofrer uma alteração, mas ele não vai deixar de ser quem ele é. Ok? Beleza? Vamos então agora para a próxima característica, que é a transformação química. Eu falei que a física, o elemento se transforma e continua sendo quem ele é. Já na química, o que acontece? O elemento passa por uma transformação, por uma alteração, uma modificação, e ele perde a sua origem. Então, ele deixa de ser quem ele é. Então, um exemplo. Esse tipo de transformação, nós temos diversas situações que nos rodeiam no nosso dia a dia. Né? Vamos dar um exemplo aqui. A mamãe vai no mercado e compra um cacho de banana verde. Ela deixa lá na fruteira. Em questão de uma semana, né, essa banana vai amadurecer. Aquilo que a mamãe comprou verde, em questão de dias, vai ficar amarelo. E se você não consumir, se você não comer, ela vai começar a ficar com as pintinhas pretas, né? Vai começar a ficar preta e vai estragar. Então, houve uma transformação química, né? Ela passou por um processo aí que mudou a origem dela, ok? No mesmo caso da fotossíntese. Olha lá, entra aquele ar, né? Lembra lá? Entra o ar, né? O gás carbônico, passa aqui por uma alteração e sai o oxigênio. Então, lembra, entra um ar ruim, né? Passa por uma transformação e sai o gás bom. Então, assim acontece com a fotossíntese, uma transformação química. Vamos lá para os exemplos. Coloquei aqui a banana, né? Aquilo que eu já acabei de falar. Então, olha lá, a banana verde passou por um processo de transformação e ficou madura. Então, ó, verde, amarela. Essa banana aqui, ela tá igual à primeira banana? Não. Então, ela passou por um processo de transformação aí e ela alterou, né? Ela mudou a sua origem, né? Deixou de ser quem ela era.
Eu dei um exemplo do papel, então eu achei interessante colocar um outro exemplo do papel aqui. Aquele papel, eu fiz o que com ele? Eu rasguei. E ele deixou de ser papel? Não. Mas agora, na transformação química, se eu catar lá um isqueiro, né? E queimar esse papel aqui, né? Ele vai deixar de ser papel? Vai. Por quê? Porque ele vai começar a ser queimado e ele vai se transformar em quê? Em cinzas. Então, ele deixa de ser papel, ele perde a sua origem para se transformar em um outro elemento, numa cinza, né? A cinza é papel? Pode ser papel queimado, né? Mas não é mais o original, né? Como ele era antes. Dentro aqui da transformação química, existem alguns indícios, olha lá, alguns indícios de uma transformação química. Então, às vezes fica aquela dúvida, tia, mas como é que eu vou saber se é física ou se é química? Na transformação química, existem alguns indícios para isso. O primeiro indício é a alteração de cor. Então, visualmente, eu consigo saber, né, se esse elemento passou por uma transformação química. Então, olha lá, o tomate verde, né, passou um tempo aí e olha lá, ficou vermelho. Ah, galera, deixa eu lembrar. Esses indícios de transformação química, nós conseguimos notar eles através dos nossos sentidos, né? Visão, olfato, paladar e o tato. Então, com a visão, eu consigo observar que houve uma alteração de cor. Então, obviamente, ó, deixou, né, de ser o original, olha lá, que era verde e ficou vermelho, né? Teve uma grande mudança aí, né? E liberação de calor. Imagina assim, coloquei um papel aqui de novo. O papel, é normal ele liberar calor? Não, né? Então, quando está passando por uma transformação química e liberando calor, né? Olha lá, tá pegando fogo. Liberando calor significa que é algo que não seria normal, né? Nesse contexto do papel. O papel não transmite calor. Mas se eu colocar o fogo aqui, ele vai liberar calor, né? Vai queimar. Então, isso é um indício também, né, de transformação química. Algo que está além do normal, ok? No caso aqui do papel, o papel não seria normal ele liberar calor, ok? A alteração de odor, né, também é um indício. Então, vamos colocar um exemplo aqui. A mamãe mandou o Zezinho ir lá na geladeira e pegar um pote de feijão. Aí a mamãe fala assim, Zezinho, antes de você comer, vê se tá bom. Aí o Zezinho abre e fala assim, e agora? Só olhando, eu não sei se o feijão tá bom ou não. Ah, mas eu não vou pôr na boca, porque se tiver estragado vai me dar ânsia. Então, o que eu faço? Ó, vou sentir o odor. Se tiver com um odor diferente, né, do cheiro do feijão, eu sei que passou por uma transformação química e que esse elemento, esse material aí, tá estragado, né? Deixou de ser a sua origem, né, para poder ser consumido. E eu tenho aqui também formação de sólido insolúvel. O que é isso daí? É a mistura de duas soluções, né, distintas. Então, o que seria duas soluções distintas? Imagina assim, ó. Aqui eu tenho um elemento e aqui eu tenho um outro. Então, elemento A e elemento B. Imagina que tem líquidos dentro dele. E eu venho aqui e jogo dentro de um recipiente. Aqui eu não tinha cor e aqui eu também não tinha cor. Então, duas misturas distintas, incolores, que quando se juntarem ali, vão resultar numa formação de um sólido insolúvel. Vão ganhar uma cor e deixar de ter a sua origem. Então, se transformando aí num novo elemento. Ok? Esses indícios que eu tô falando para vocês, tá lá na página 55, tá? Então, depois vocês podem estar entrando aí para estar acompanhando, tá? O conteúdo. E para acontecer essa transformação também, eu preciso de um reagente, tá? Então, sempre eu vou ter um reagente, vai passar por uma transformação para ter a modificação desse produto, ok? Um outro indício de transformação química
é a combustão. O que é combustão? Combustão é o ato de queimar. Então, para que eu tenha uma combustão, eu preciso ter dois ingredientes. Que ingredientes são esses? O combustível e o comburente. O que é combustível? É aquilo que vai ser consumido, é aquilo que vai queimar. E o que é comburente? É aquilo que vai regular a intensidade da chama. Ah, tem muito comburente, então vai pegar um fogo muito alto. Ah, tem pouco. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Se não tiver nada, lembrando aqui, eu preciso desses dois ingredientes para que aconteça a combustão. Se tiver só combustível, tem combustão? Não. Se eu tiver só comburente, eu tenho combustão? Não. Eu preciso dos dois, tá? Para que aconteça aí, então, uma combustão. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui uma vela. Essa vela aqui, ó, é o meu combustível, tá vendo? Ela que está sendo queimada. E o meu comburente aqui é o oxigênio, né? O oxigênio do ar. Na maioria dos casos, tá, gente? O comburente aí sempre vai ser o gás. No caso aqui, né, é o gás oxigênio, né? O O2, né? Ele que está regulando aqui para que o combustível pegue fogo, né? A intensidade desse combustível. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma vela pegando fogo, né? Lembra que ela é o meu combustível, né? E eu tenho aqui o comburente, que é o meu oxigênio. Eu venho aqui e coloco um copo em cima dessa vela. Olha lá, o copo em cima dessa vela. A vela ainda continua a pegar fogo. Por quê? Porque ela está consumindo o oxigênio que está aqui, ó, confinado. Mas a hora que ela consumir todo o oxigênio, que esse oxigênio acabar, olha lá, a vela também vai apagar. Por quê? Porque acabou o oxigênio. Então, não existe combustão sem que tenha combustível e comburente. Eu preciso ter os dois para que aconteça, então, uma combustão. Ok? Até aí? Então, isso também é um indício de transformação química. Galera, então vamos relembrar aqui, tentar tirar, né, um pouquinho das dúvidas, né? Não sei se elas surgiram, quais são. Vou só resumir todo esse conteúdo. Então, os materiais podem passar por uma transformação. Essas transformações podem ser classificadas por física e química. O que é a diferença entre elas? Que a física, o material pode sofrer uma mudança, mas ele continua sendo o original, continua sendo ele mesmo. A química, o material vai sofrer uma alteração, vai sofrer uma mudança e vai deixar de ser o original, vai deixar de ser ele vai passar a ser um novo indivíduo, ok? Então, ele vai ter essa alteração aí e ele perde aí a sua objetividade, a sua função, tá? Galera, aqui nesse período de dúvidas, tia, eu fiquei com dúvida na explicação, como é que eu faço? Eu estou de plantão aqui, ó, pelo WhatsApp. Podem me mandar as perguntas. Tia, eu tô com vergonha de chamar no grupo, porque tem muita gente, me chama lá no particular. Tia, você só falando, eu não consigo, a gente faz uma chamada de vídeo lá no celular também, né, no WhatsApp. Então, o que for melhor para vocês me perguntem lá, que nós vamos estar aí para tirar as dúvidas, tá? Não fiquem com elas, tá, gente? Dúvida tem que ser resolvida. Então, se tem dúvida, me pergunte, tá? Não fica com ela aí, senão a gente não consegue depois ir para a próxima matéria, porque uma está interligada na outra, ok? Galera, como eu falei lá na aula de matemática, né? Todo final de aula, nós vamos ter uma atividade devolutiva, né? Que atividade que é essa? É uma atividade sempre que vai estar complementando essa aula que eu estou dando agora no momento, tá? A atividade da disciplina de ciência é o seguinte, vocês vão fazer uma leitura complementar, né? Da página 52 a 60, que é o capítulo 4. Tia, eu vou ter que ler tudo. Não precisa ler tudo. O que é essa leitura complementar? É aquela que nós fazemos em sala.
Conforme eu vou explicando o conteúdo para vocês em sala, o que eu peço para vocês? Ó, caneta marca-texto na mão. Conforme eu vou explicando o conteúdo, vocês vão grifando aí na apostila aquilo que você achou importante que eu falei. Ah, eu achei importante saber que existem 2 tipos. Então, grifa lá. Transformação física, transformação química. Ah, achei interessante saber que a transformação física, o material muda, mas continua sendo ele mesmo. Grifa lá. Ah, o material, a transformação química tem 4 indícios. Então, grifa lá. Então, essa leitura complementar é para vocês estarem grifando aquilo que você achou importante. Porque sempre, né, não esqueça que ao final aí do nosso bimestre nós vamos ter uma avaliação, né? Então, eu preciso saber. Então, para eu saber, eu preciso estar anotando aí para depois poder estar estudando, ok? E lá, depois que você fez a leitura, que você já grifou lá, né? Você vai lá para a página 61, olha lá. E vai fazer aí os exercícios. São 9 exercícios, tá, galera? Nesses 9 exercícios aí, vocês vão responder, pode responder no caderno, se vocês quiserem, tá? Mas lembrando que esses exercícios vão ser corrigidos individuais. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver alguém aí. A Giovana. A Giovana fez o exercício. Como é que eu vou corrigir o caderno da Giovana? A Giovana vai digitar apenas as respostas lá no Word e vai enviar para mim no e-mail. Aquele e-mail que vocês receberam, alunos básicos, ok? Tia, eu não sei lidar com e-mail, eu não consigo. O que eu faço? Minha mãe não tem, meu tio não tem, eu não sei usar. Então, quem não tem, não consegue usar, tem essa dificuldade, o que vai fazer? Vai fazer em uma folha sulfite, tem que ser na folha sulfite, e vai entregar lá na secretaria. Vai pedir para a mamãe mandar um zap para a tia Neide, ver qual é o horário, né, que a tia Neide está disponível, que você pode estar indo lá levar. E a entrega dessa atividade vai ser toda segunda-feira. Então, vocês estão tendo aula comigo hoje, no dia 6. Vocês têm até dia 11, que é a próxima segunda-feira. Toda segunda-feira é o prazo máximo da entrega de atividade da aula anterior, ok? Eu fiz um esqueminha aqui, ó, um exemplo para que vocês sigam. Seja enviado, né, por e-mail ou entregue lá na secretaria da escola, tem que ser entregue dessa forma. O nome, a série, nome da escola, da disciplina, professora, aí você coloca, né, homeschool aqui ou homeworld, você que sabe, a atividade, o número da página dessa atividade, ok? E, número 1, a resposta, ok? Não precisa copiar a pergunta. E lembrando, você que vai mandar por e-mail, não esquece de colocar lá no assunto. Atividade de ciências, né? Atividade de ciências, aula do dia 6/5, ok? Para que eu saiba que aquela atividade é referente à aula de hoje, ok? Para a hora que eu pegar a atividade lá no e-mail, para a gente não ficar aquela bagunça, beleza? Galera, mesmo eu falando aqui, apareceu dúvida, não entendeu, ai tia, eu fiquei com dúvidas com relação à atividade, ficou confuso. Essa semana é a nossa primeira aula, né? Então, assim, é tudo novo, né? Tudo novo para mim, tudo novo para vocês. Então, por isso que eu peço qualquer dúvida que ficou, né? Ó, me chama lá no Zap que eu respondo para vocês. E nós vamos conversando para estar melhorando cada vez mais as nossas aulas, ok? Galerinha, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela aula. Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Estou à disposição de vocês aí. Pode me chamar, que eu vou estar aí respondendo, tirando as dúvidas, tá? E é isso. Então, beijocas a todos. Obrigado pela aula e até mais.